Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, falou Jesus a seus discípulos: a vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de que esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoais, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será posta no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, chegamos ao dia 12 de setembro. Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 27 a 38. Já quero pedir a você que comente, compartilhe, divulgue. Se não é inscrito, faça a sua inscrição no canal, que aí você poderá ser notificado toda vez que eu postar lá a meditação do Evangelho. Jesus hoje, nesse longo Evangelho, que é a continuação do que nós lemos ontem das bem-aventuranças, Jesus hoje quer aprofundar ainda mais a vida do seu discípulo. E aqui eu gostaria de pegar 3 pontos que me chamou bastante a atenção nesse Evangelho. Claro, a regrinha de ouro é sempre a mesma, né? Fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito conosco. Aqui está a regra de ouro, né? Se nós pudéssemos achar um termo médio nesse Evangelho, o termo médio, sem dúvida alguma, seria a regra de ouro. Fazer com os outros aquilo que gostaria que fizesse conosco. Aqui se resume tudo. Mas, para que a gente não fique somente nisso, eu gostaria de aqui trazer 3 pontos: a bênção, a oração e não se vingar. Gostaria de pegar essa meditação e pegar esses 3 pontos e falar um pouco de cada um deles. Primeiro, da bênção. Jesus diz: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam. Bendizei. Meu irmão, minha irmã, nós somos chamados para a bênção. Nós somos chamados a abençoar e não a amaldiçoar. Seja quem for, seja quem nos calunia, seja quem fala mal de nós, seja quem nos fez o mal, seja aquele que são considerados os nossos inimigos, nós somos chamados a ser o povo da bênção. Nós somos chamados a abençoar, ainda que nós leigos, por exemplo, falando agora de uma maneira mais pastoral, ainda que nós leigos não tenhamos o ministério da bênção, nós somos chamados pela força do nosso batismo a abençoar todas as pessoas e não a amaldiçoar. Uma prática que perdeu, infelizmente, o costume, né, é dos filhos tomarem bênção aos seus pais. O quanto isso faz bem, né? Quanto hoje a gente não vê mais. Eu, graças a Deus, os meus filhos, os 2 já adultos, casados,
me tomam bênção. E eu tomo bênção ao meu pai, que vai fazer 81 anos agora. Ao meu pai, à minha mãe. Cada vez que falo com eles, bênção pai, bênção mãe. E os meus filhos a mesma coisa comigo. Nós somos chamados a abençoar. Por quê? Porque a palavra de Deus é muito clara. A palavra maldita de um pai ou de uma mãe, ela arrasa até os alicerces de uma casa. Arrasa, destrói. Uma palavra de um pai de maldição em vez de bênção arrasa a vida de um filho. Assim como uma palavra mal colocada também, uma palavra maldita de uma mãe para a vida dos seus filhos, ela tem um poder, porque nós não somos chamados para isso. Nós somos chamados para abençoar. O tempo todo, distribuir bênção por onde quer que a gente passe. A começar das nossas casas, a começar dos nossos. Abençoar os nossos afilhados, ensinar os nossos afilhados a tomarem bênção para a gente. Olha, é seu padrinho, é a sua madrinha. Os pais, muito mais do que os padrinhos também, mas os pais também têm essa obrigação de falarem com seus filhos. Você tem que tomar bênção, seu padrinho, você tem que tomar bênção, sua madrinha. Essa não é uma prática essa é uma prática que traz benefício para as nossas vidas. Porque a bênção de Deus, ela vem, irmãos, ela vem. Segunda coisa, nós somos chamados a ser pessoas que rezam. Para quem? Para todos. Em que situação? Em todas as situações. Por que coisa? Por todas as realidades. Nós somos chamados a ser o povo da oração. Nós precisamos voltar a ser aquele povo que resolve tudo com a oração. Ah, meu irmão, minha irmã, como é bom quando nós conhecemos pessoas e quando nós vivemos com pessoas que resolvem tudo com a oração. Foi assim com a igreja primitiva, foi assim com os primeiros cristãos, era assim que os apóstolos, vamos lembrar, por exemplo, aqui, quando foram escolher os diáconos, oraram. Quando foram escolher aquele que substituiria Judas, oraram. Quando foram decidir qualquer outra realidade, rezaram, se reuniram para rezar, para que o Espírito Santo, ele então resolvesse a situação. Muitas vezes a gente quer resolver a situação de outras maneiras. E claro, existem situações que precisam de outras intervenções que não só a oração. Mas a oração, ela precisa ser sempre a primeira coisa. Ela precisa acompanhar. Tem alguém doente? Leve no médico, mas reze. Aqui o cristão, ele age assim. Então veja, rezai por aqueles que vos caluniam. Com isso, Jesus está dizendo que nós precisamos rezar em todas as circunstâncias. Aliás, São Paulo já diz isso na carta aos Filipenses, né? Rezai sem cessar, orai em todas as circunstâncias, dando graças a Deus. Nós somos chamados a ser o povo da oração. E terceiro lugar, Jesus diz, se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Jesus está dizendo aqui, se alguém te der uma bofetada, dê um tiro na cara dela. Ou revide. Não. Jesus está dizendo, se alguém te der uma bofetada numa face, oferece a outra. É claro que com isso, Jesus não está ensinando aqui um manual do idiota moderno. Não é isso. Jesus não está ensinando a gente ser um perfeito idiota ou alguém que não se defenda. Não, não é isso que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo que com isso, nós não devemos buscar a vingança. Porque o revide é a vingança. O cristão, ele não é alguém que se vinga. Não é alguém que paga olho por olho e dente por dente. A lei de talião, ela já caiu de desuso. Ela já caducou com a lei do Espírito que Cristo nos trouxe. Cristo nos trouxe agora a lei do Espírito, que fez caducar a lei de talião, de olho por olho, dente por dente, de pagar na mesma medida, unha por unha, cabelo por cabelo, pele por pele. Não, isso já acabou. Nós somos chamados à liberdade do Espírito, como nos ensina São João. Aquele que o Filho vos libertar, verdadeiramente livre ele será. Nós não vivemos por essas leis, mas nós vivemos por uma outra lei, a lei do homem espiritual. Então essas três coisas precisam ficar em nós.
somos chamados à bênção, somos chamados a ser as pessoas de oração e somos chamados a ser aqueles que não se vingam. O cristão, ele não se vinga. Então, olhemos para essas três realidades e olhamos para a regrinha de ouro e deixemos que o Espírito Santo, porque é Ele, né? Não são as minhas palavras, não. É a palavra de Deus. É esse evangelho que está confrontando a minha vida hoje e está confrontando a sua vida. Nos deixemos confrontar por essa palavra e deixemos que Jesus, que é o justo juiz, no final do evangelho ele diz: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Porque com a mesma medida com que vocês medirem, vocês também serão medidos. Por isso Jesus está nos ensinando no início do evangelho como a conduta cristã precisa ser. Como a minha conduta e a sua conduta cristã precisa ser. Com isso, Jesus ensina que nós precisamos ser pessoas virtuosas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.